Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de inclusão autista, né? Espero que você tenha gostado da nossa introdução, um pouquinho aí da nossa trajetória, da nossa história, né? Minha e dos meus filhos, apenas para você ter uma noção, né? De como foi que nós chegamos ao consenso do porquê somos autistas, né? Bom, nós vamos ter várias atividades nesse curso, né? Vários aí pontos que nós vamos tocar. E esse ponto aqui eu não falei na introdução, mas é um ponto muito importante, então essa é uma aula extra, né? A nossa aula 1 é uma aula extra daquilo que já foi passado anteriormente, né? Nós vamos falar, né, sobre o inconsciente, né? É, o inconsciente é algo pouco falado, pouco mencionado aí, e muitas pessoas não fazem ideia, né, do que se trata o inconsciente, né? Então, vamos lá. Do ponto de vista da psicologia, né, nosso cérebro ele pode ser dividido em três partes, tá? Que é chamado de cérebro trino, tá? Então, a psicologia entende como o nosso cérebro é um só, obviamente, mas ele se caracteriza em três partes, em três pontos, né? E aí fiz essa ilustração aí para você tá dando uma analisada, né? Para você entender um pouco do que eu tô falando, né? Então, você tem aí o neocórtex, né, que é essa área aí amarelada, né, que é a maior área do cérebro, né? O sistema límbico, que é essa área aí alaranjada, né? Seria uma parte mais do meio, vamos dizer assim, né? E o cérebro reptiliano, que é essa menor parte, essa partezinha marronzinha aí, nessa parte de baixo, né? No caso, seria uma parte que ficaria próxima à nuca, né? Bom, você pode ver que o tamanho, né, do nosso cérebro, dessa parte do nosso neocórtex, né, ele tá aí enorme, né? Ele predomina. Porém, em termos de funcionalidades, tá? Isso daí é totalmente oposto. Ele é totalmente trabalha totalmente diferente, tá? Então, o nosso neocórtex ele vai trabalhar cerca de 7% no nosso cérebro, tá? O nosso cérebro límbico vai trabalhar cerca de 38% e o reptiliano 55%. Ou seja, o reptiliano é aquele que mais atua, né, nessa parte aí toda, nessa estrutura toda do nosso cérebro, o reptiliano é o que mais vem atuar, né? Bom, segundo alguns estudos da neurolinguística, né, o nosso cérebro ele é predominado nessas partes, né? Neocórtex é essa parte aí que ela fica no córtex frontal, tá? É a área que atua o nosso racional, certo? Ela é responsável pelos planejamentos, pela antecipação de ideias, é, percepção do tempo, percepção de contexto, inibições de ações inadequadas, né? Que você vai racionalizar e você vai ver que você não pode tomar determinadas atitudes, né? Ela é a área onde se localiza a compreensão, tudo aquilo que é racional, né? Ela se encontra, é trabalhado aí no nosso neocórtex, tá? Já no nosso cérebro límbico, tá? É onde ficam as nossas emoções, tá? Ele fica localizado no centro do sistema nervoso central. Ele é responsável pelas nossas emoções, pela raiva, alegria, tristeza, medo, enfim, todos os nossos sentimentos e emoções ficam ligados nessa área do cérebro, tá? Já o cérebro reptiliano é aquele que mais atua, né, nessa parte toda, nessa estrutura toda cerebral. Conforme o próprio nome dele já vem da conotação, né, de reptiliano, né, ele é o nosso cérebro onde fica o instinto, o consciente e o inconsciente. Mas o próprio nome dele já dá a conotação, né, de um réptil, né, de um jacaré, cobra, lagartos, esses são os répteis, né? Que o instinto desse tipo de animal é sempre lutar ou fugir, né? Ou ele ataca ou ele foge. Se você vê uma cobra, você for mexer com ela, ou ela vai fugir ou ela vai te atacar. É o instinto dela, não tem meio termo, né? Réptil só tem essa função. O cérebro do réptil trabalha, é projetado para isso. Ou ele foge ou ele te ataca, né? E essa parte do nosso cérebro funciona no modo instinto de proteção, né? É nela que fica o nosso inconsciente e o nosso consciente. E todas as informações que nós vivemos, né, que nós absorvemos ao longo da vida, ficam armazenadas de forma consciente e inconsciente, tá? Principalmente nos nossos traumas e pancadas emocionais. Mesmo aquele que você não imaginou que era um trauma, isso fica armazenado, né? Por exemplo, se um indivíduo ele sofre alguma dor no longo da vida dele, algum trauma, fica armazenado no inconsciente.
O nosso inconsciente registra tudo, inclusive até a nossa vida intrauterina. Desde o ventre da nossa mãe, o nosso inconsciente já é registrado todas as informações, né, que nós ouvimos ali, que nós absorvemos dentro do útero da nossa mãe. E ao longo da nossa vida, as nossas experiências, né? Imagina assim, o maior computador de maior capacidade do mundo de armazenamento. Todos os computadores mais potentes do mundo junto e ainda todos os armazenamentos de celulares no junto. Todos os HDs, todas as memórias de celulares do mundo juntos. Se você juntar elas, você ainda não vai ter uma noção, você ainda não vai ter uma ideia da capacidade que é de armazenamento do nosso inconsciente, tá? Nosso inconsciente, ele registra 400%. Tá? Segundo a psicologia, ele não registra 100%, ele registra 400% do que acontece com você desde que você está no útero da sua mãe. Por quê? Porque você tem de entender que a sua visão ela pode ser, né, ali ela pode ser linear, você pode estar olhando assim, mas você tem reflexos, você está sentindo, o seu sensorial está sendo trabalhado naquele momento, então você está ouvindo, você vai estar sentindo o cheiro, você está sentindo na pele todas aquelas informações de todo o ambiente e você ainda está vendo, né? Então você vê, você ouve, você sente, né? Através de toda essa questão sensorial. Então sem contar que você pode ter olhado rapidamente para alguma coisa, você não memorizou que você viu aquele item, mas ele ficou registrado no seu inconsciente. Então é por isso que diz que o nosso inconsciente ele registra 400%. Tudo que você vive, que você passa, que você olha, que você vê, você dormindo, tudo de informação que tem no mundo que você vivencia é registrado no seu inconsciente, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Assim, é um filme já antigo, não sei se todos aqui já assistiram, mas aquele filme Titanic, né? Então, não sei se vocês lembram, né? Tem aquela parte, a parte principal do filme, né? A parte do iceberg, né? Que o navio bate no iceberg, né? Agora, imagina aquela ponta daquele iceberg se ela fosse apenas 5% do iceberg. Aí tem a ilustração de um iceberg, né? Aí para você ter uma ideia. Então, essa ponta aí é 5%, ela é apenas o seu consciente. Tudo que você registra, que você tem noção, traz à mente, traz à memória, que você sabe que você tem conhecimento, fica armazenado no seu consciente. E isso é apenas 5%. Já o seu inconsciente, que é o restante do iceberg, aí no caso, né? A pontinha é o seu consciente, 5%. O restante, toda essa potência enorme que tem desse iceberg, apenas acho que aí tá escrito errado, desculpa, não é 5% não, é 95%, tá? 95% você fica registrado no seu inconsciente, já no seu consciente fica apenas 5%. Ou seja, o seu inconsciente ele é muito mais potente, né? Do que o que nós vivemos, o que nós vivenciamos, fica armazenado no nosso inconsciente, mesmo que você não lembre, mas ficou registrado ali. Né? Quando alguém sofre um trauma, uma pancada emocional, as dores do dia a dia, né? Isso pode impactar a vida desse indivíduo, tá? Agora, suponhamos que você esteja de madrugada, você recebe de madrugada ali uma ligação do hospital dizendo que a sua mãe, ela tá internada, tá ali, né? Não tem mais o que ser feito para ela, os médicos já desenganaram ela, dizem que ela não vai resistir, não vai passar dessa madrugada. Então eles falam para ela, para você, corre aqui para você se despedir dela. Aí você pega seu carro e sai, né, naquela velocidade e tal, e no meio do caminho você passa por uma estrada ermo, né, por um ermo, né, por um caminho ermo, com pouquíssima iluminação. De repente, passa um animal correndo na sua frente. Você freia com tudo, né, porque você levou um susto muito grande. No futuro, provavelmente, quando você passar novamente por um local ermo, com pouca iluminação, você vai lembrar da perda da sua mãe. Né, e do susto que você passou. Mesmo que você não lembre, né, como memória, como situação, o seu inconsciente ele vai te lembrar, ele vai te mostrar que aquilo que aquele momento, aquele lugar, aquele local que você está, é um local que vai te remeter a algo vivido que foi apreensivo na sua vida, né? Porque é semelhante. Então, o seu inconsciente vai te remeter àquela situação novamente. Mesmo que você não lembre, aquele dia que aconteceu isso com a minha mãe, eu passei num local assim, tinha um animal, eu levei um susto, tive que ir lá, passei o trauma de me despedir da minha mãe e tal. Mesmo que você não lembre, o seu inconsciente, ele vai te remeter novamente à situação e à dor e o trauma que você vivenciou naquele dia, tá? Os seus traumas, no caso, ele pode refletir no dia a dia.
né? E isso pode vir até formar o seu caráter, prejudicar os relacionamentos, pode mudar o seu temperamento, moldar a sua personalidade. Coisas que você viveu na infância, que você nem sequer imagina, que você nem sequer lembra, que você não faz ideia que você lembrou. O seu inconsciente, ele traz à tona quando você vivencia situações parecidas. Cheiros, imagens, músicas, enfim, tudo que você vivencia, né, locais que você vivencia ou pessoas que trazem à tona, que provocam novos traumas em você. Se você já tiver passado por coisas ruins, o seu inconsciente ele vai te remeter, vai trazer à memória aquilo para você. Não na sua memória, tá? Propriamente dito, mas vai te trazer em forma de dor, tá? Então, e isso vai causar ali um sinal de perigo para você, né? O seu inconsciente ele vai te mandar um alerta, vai dizer que você está correndo perigo porque você já vivenciou por aquela situação antigamente e você sofreu, você passou por um trauma muito, muito pesado, muito ruim, né? Também, para também salientar essa questão do inconsciente, né? O nosso inconsciente ele tem 3 regras, tá? Existem 3 regras. A primeira regra é que o inconsciente ele é atemporal, ou seja, para ele não tem passado e nem futuro. Ele entende que tudo é no presente, tá? Segundo segundo também o seu inconsciente ele vive em busca da felicidade, tá? Ele é atemporal, ele vive no presente, ele acha que tudo que aconteceu com você, que foi há 10, 20 anos atrás, ele te lembra como se fosse agora, por isso que ele te emite sinais de alerta, é por instinto, é sinal de proteção, para te proteger, e ele vive em busca da felicidade, ele busca a compreensão daquilo que você viveu, daquilo que aconteceu para que você tenha aprendido com aquela experiência. Ou seja, toda vez que você viver aquela situação de tristeza, de dor, ele irá te lembrar, não como memória, como eu já disse, mas em forma de dor, né? Ele vai te emitir um alerta baseado como se fosse uma situação de perigo para te mostrar que você já viveu isso. Então ele vai falar assim, opa, já vivi isso. Se você, de repente, um dia você estava passando, né, em um beco e alguém te assaltou, né? Aí dali pode passar 10, 15, 20 anos. Toda vez que você passar num beco, o seu inconsciente vai falar assim: opa, sinal de perigo, você já passou por aqui antes e aconteceu uma tragédia, aconteceu coisa ruim e tal. Então, ou ele vai falar para você, ou você luta, ou você encara o beco e continua, ou você foge, ou então você sai correndo, né? É isso que ele vai na busca de proteção, é isso que ele te avisa, né? E a terceira regra também é que ele entra em compulsão à repetição, ou seja, ele entra em loop, né? Você provavelmente poderá repetir sempre as mesmas situações que você já viveu, mesmo que seja sem querer, né? Porque o seu inconsciente ele vai te trazer impulsos para que dessa vez dê certo. Então, você pode ver muitas pessoas que às vezes por exemplo, ela, quando era criança, o pai bebia e agredia a mãe. Um exemplo bem, bem básico, né? O pai bebia e agredia a mãe, e aquilo se tornou um trauma na vida dela, obviamente, né? Quando ela cresce, ela pode muito bem se casar com um homem, tá? Se for uma menina, se casar com um homem que que vá também beber e que vai agredir ela. Então, inconscientemente, isso acaba sendo a lei da atração que a gente fala, né? Ela acaba se atraindo o inconsciente dela, atrai ela para os mesmos tipos de experiência para que dessa vez dê certo. Por conta da busca da felicidade, ele entra nessa compulsão à repetição, nesse looping. Não, não, uma hora tem que dar certo. Então vamos viver isso de novo para ver se dessa vez dá certo. Só que praticamente nunca dá, né? Mas o inconsciente, ele não sabe disso. Ele não entende essa questão, né? E o que isso acontece quando emitido esses sinais de perigo, né? Quando o seu inconsciente percebe que tem alguma coisa de estranho, que é algo de perigo, algo perigoso ali acontecendo com você, ou que pode acontecer, e baseado em experiências antigas, ele vai emitir então sinais para você fugir ou atacar, como eu disse. Então, ou você encara a situação, ou você foge dela. Aí, nesse momento, ele vai liberar uma descarga de adrenalina, tá? A adrenalina, ela é o hormônio que te avisa que alguma coisa tem de errado, que você tem que tomar alguma atitude, né? Ela dá um choque assim em você, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, nesse meio tempo, o que pode acontecer? Você pode ter falta de ar por conta do excesso de adrenalina que está correndo no seu corpo. Você pode ter o coração disparado, dores no estômago e na barriga, né? Dor de barriga, né? Suor frio, aumento de pressão arterial, pode levar o açúcar no seu sangue, dilatar as suas pupilas e entre muitos outros sintomas fisiológicos. Então, os seus traumas
o seu inconsciente, querendo te proteger dos seus traumas, vai refletir no seu corpo, né? Vai refletir de uma forma fisiológica. Então, é por isso que você pode muitas vezes ver pessoas que têm muitos traumas e às vezes às vezes ela nem sabe, ela tem uma vida sofrida e ela nem sequer lembra. Era coisa ali quando ela tinha 1 ano, 2 anos de idade, e essa pessoa ela pode sofrer de depressão e pode sofrer também de fibromialgia ou de transtorno de ansiedade. Por quê? Porque o inconsciente dela vai remeter ela sempre que ela está correndo perigo, baseado nas experiências antigas, e vai então dar essa descarga fisiológica nela, descarga de adrenalina, entre outras coisas. Então, vai sair pelo corpo dela, pela questão fisiológica do corpo dela, vai acabar respondendo por isso. Né? Então, a pessoa acaba tendo dores no corpo, tendo problemas estomacais, gastrointestinais. Por quê? Porque o corpo dela são as doenças psicossomáticas, porque o corpo dela está respondendo aos sofrimentos que ela tem, né? Que ela tem de armazenado no inconsciente dela, né? Mas por que eu estou passando essas informações para vocês, né? Qual é o X da questão, né? Onde que eu quero chegar, né? Não é apenas uma aula de psicologia, né? Mas é uma aula para que você entenda que as crianças são seres humanos em construção, né? Tem uma frase que sempre diz que coração de criança é terra fértil. Eu gosto muito dessa frase, né? Então, tudo que você plantar numa criança hoje, ela é quem vai colher no futuro. É isso que nós temos que ter em mente, né? Tanto as experiências ruins quanto as experiências boas que ela viver vão refletir no futuro dela. Então, se essa criança for autista e passar por traumas, por pancadas emocionais, então os traumas eles podem ser coisas sérias que aconteceram na vida desse indivíduo. Qualquer indivíduo, eu, você, qualquer pessoa, né, que esteja em evolução ainda. Agora, pancada emocional seria, por exemplo, assim, falar para uma criança, você é feia, você é gorda, você é burra. Isso é uma pancada emocional. Ela não é um trauma, mas ela é uma pancada. Todo dia aquele indivíduo está sofrendo, todo dia aquele indivíduo está aguentando, ouvindo e passando por aquele momento de estresse, aquele momento de humilhação, de inferioridade. Então, isso acaba tendo tanto peso quanto um trauma, quanto uma violência sexual, quanto um acidente de trânsito, quanto a perda de alguém na família. Então, isso tem um peso tão grande quanto. Então, isso também vai pesar na vida desse indivíduo no futuro, né? Isso acontece na vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano, mas na vida de uma criança é muito pior, é muito mais complicado. Agora, se você analisar se essa criança for autista, isso vai ser muito mais complicado. Por quê? Porque vai implicar com certeza isso daí no futuro dela e pode até retardar qualquer possível desenvolvimento. Porque você não pode esquecer que essa criança ela entende no sentido literal. Então ela vai entender aquilo, ela vai agarrar, vai abraçar aquilo, né? Ela vai estar sempre lembrando, né, as situações que ela viveu que submeteram ela à inferioridade, a humilhações, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, as mensagens que nós passamos para as crianças. Se forem crianças autistas, então, é mais complicado ainda. Né? Eu tenho o costume de dizer que nós temos que nos curar para amar e ser amados. Então, nós temos que resolver nossos problemas, temos que tratar também, né, essas questões que nós temos, esses traumas e pancadas emocionais que nós temos para poder cuidar das outras pessoas, né? Nós nunca devemos deixar que os nossos problemas venham influenciar a vida de outras pessoas, principalmente se forem crianças, né? Porque isso pode causar um estrago muito grande na vida delas. Por exemplo, eu fui criada de uma maneira muito rígida, que eu não podia fazer nada. Não pode sentar aí, não pode sentar ali, levanta, cruza a perna, descruza a perna. Tudo era, não podia fazer nada, não podia nem sentar no portão da minha casa. E eu ouvia constantemente coisas como você é burra, você nunca vai ser ninguém na sua vida, nunca ninguém vai te amar, você é louca, você é doente, você é feia, você é gorda, não, mas tudo esse tipo de coisa e muito mais coisas, né? Fora isolamento, né? Dentro da minha própria casa eu acabava ficando isolada, né? Então, e isso daí é uma agressão para a criança, né? Então, eu acabei tomando isso, entendi isso como uma verdade absoluta, né? E acabei ficando doente, né? Por conta disso, né? Então, eu acabei muito tempo não prosperando na minha vida, nem muitas áreas da minha vida. Eu cheguei a trancar 3 faculdades, porque a primeira dificuldade que aparecia, eu pensava, não, eu sou burra, eu não vou conseguir. Eu sempre ouvi que eu sou burra, então eu sou burra mesmo, eu não vou conseguir. Então, eu trancava a faculdade. Então, eu acabava procrastinando as coisas, porque eu aprendi que eu não era capaz.
Então, eu já tenho minhas limitações, minhas dificuldades. E ainda eu aprendi que, diante das limitações e dificuldades, eu nunca ia conseguir, eu nunca ia ser ninguém, eu nunca ia ser amada, eu não era capaz de fazer nada. Então, eu tomei aquilo para mim como verdade absoluta e deixei elas dominarem minha vida. Né? Mas o que é a verdade absoluta, né? Aqui, a verdade absoluta é aquela situação que o indivíduo pega para si e transforma em algo como realidade na sua vida. Ou seja, ele torna algo superficial como uma verdade absoluta. Então, uma frase ou um acontecimento que acontece, que alguém vem dizer para mim, principalmente em forma de agressão, e eu acredito naquilo. Eu tomo aquilo para minha vida e penso, não, ele tem razão, é verdade, eu sou assim e tal. Mesmo que eu não lembre de onde partiu, quem foi que me passou essa ideia, quem me falou sobre isso. O meu inconsciente tomou aquilo como verdade absoluta e se agarrou naquilo em forma de tentar me proteger e dizer para mim: você tem que se proteger, então não faça, porque você é burra. Você não vai conseguir, então não tente, porque isso vai te causar sofrimento. Então nós temos que tomar muito cuidado. Vocês viram aí que o nosso racional, né, o nosso cérebro racional, ele é o que menos atua nessas questões. Ele atua, ó, cerca de 7% apenas. O nosso sistema límbico, que é o cérebro das emoções, ele é apenas o nosso cérebro límbico, perdão, ele atua apenas 38%. E o reptiliano, que é o cérebro do inconsciente, que ele atua 55%. Ou seja, nós somos mais emocionais do que racionais. E nós somos muito mais defensivos do que emocionais e racionais. Então, por instinto de defesa, o seu cérebro reptiliano ele vai estar sempre te lembrando e sempre, de certa forma, na boa intenção, mas de certa forma ele vai acabar te prejudicando. Porque ele vai te emitir sons de alerta, ele vai te emitir aviso dizendo não faça, corra, corra ou ataque, né? Fuja ou ataque. Você é quem vai decidir. Mas baseado em coisas, em sofrimentos que você já teve, provavelmente você vai fugir. Então, isso serve para você que está assistindo essa aula, né? Que se você tem alguma coisa, algum estilo de vida, algum jeito, tem algo na sua personalidade que você pensa, poxa, eu não queria ser assim, eu queria mudar, eu queria ser diferente. Então, busque entender, né? Onde foi que foi plantado isso para você, né? Mesmo que você não se lembre, tente se curar, faça terapia, se cuide, né? Converse com alguém. Não tenho condições de fazer terapia, então converse com alguém, se abre seu coração, fala com Deus, né? Que seja, mas tente se tratar, tente se curar e nunca, em hipótese alguma, permita que esses traumas seus também atinjam a vida de outras pessoas, né? Ah, eu tô sem paciência, ou não sei o quê, não tô bem hoje, então sem querer acaba passando isso para outras pessoas, né? Principalmente crianças. Então temos que tomar muito cuidado. Criança autista, ela já tem a dificuldade, ela já tem a limitação, ela já tem uma autoestima baixíssima. Então chega alguém, algum adulto que às vezes não está bem e planta, mesmo que seja sem querer, planta algo muito pior, algo que essa criança vai carregar para o resto da vida dela. Aí depois essa criança faz terapias, né, faz tudo, toma medicamentos, toma tudo quanto é tipo, né, recebe tudo quanto é tipo de estímulos e não desenvolve e ninguém sabe por quê, porque ela está travada emocionalmente, inconscientemente, mas ela está travada emocionalmente e isso está prejudicando o desenvolvimento dela. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Nós estaremos abrindo o grupo para que vocês deem a opinião de vocês a respeito da aula e lancem perguntas também. Todas as perguntas lá nós vamos estar marcando. E na nossa última aula, que será uma live, eu farei o possível, não tenho certeza ainda, mas farei o possível para estar trazendo uma professora de educação especial, uma psicopedagoga, que ela é professora de educação especial. Ela é maravilhosa. Então, estou fazendo o possível para estar trazendo ela também para a nossa live. Não saia, gente, do grupo, permaneça no grupo, porque no grupo vocês vão ter muitas informações e no grupo também vamos ter sorteios. Então, fique, permaneça. Se você se inscreveu e ainda não entrou no grupo, entre no grupo. Será muito bom você entrar no grupo para nós compartilharmos ideias, dúvidas e opiniões, tá ok? Espero que você tenha gostado e te espero até a próxima aula. Tchau, tchau!